Olá, bem-vindos de volta aí à nossa terceira aula de História do RN para o concurso aí da Assembleia Legislativa. E hoje a gente vai falar sobre 3 coisinhas, né? A abolição da escravidão e como isso afetou, como isso aconteceu no RN. Vamos falar sobre a Primeira República do Brasil, imediatamente após o fim do Império, e sobre o banditismo no Brasil, que é a questão do cangaço e dos cangaceiros, né? Então esse é o nosso roteiro para a aula de hoje. Eu sou a professora Glícia de Souza, professora de História, e vou chamar vocês aí para me acompanharem nessa aula, beleza? Então, primeiro ponto, a abolição dos escravizados aqui no RN, né? Qual era o contexto nacional? A gente sempre precisa entender o contexto nacional para compreender o que estava acontecendo no nosso estado. Então, durante esse período ali no final do Império, já no final do século XIX, estava crescendo bastante o movimento abolicionista. Então, esse movimento estava ganhando diversas pessoas que concordavam com ele, né? O movimento abolicionista é aquele que dizia que os escravizados deveriam, de fato, ser libertos e seguir a vida como trabalhadores livres. Então, essas pessoas que concordavam que esses escravizados deveriam ser libertos estavam virando maioria na sociedade. Claro, não dentro da elite, né? Mas é importante lembrar que a elite é sempre um número menor de pessoas que têm um poder, né, muito grande. Então, o movimento abolicionista estava crescendo e não podia ser diferente com o Rio Grande do Norte. Aqui também vai crescer esse movimento abolicionista. E o principal nome no RN é o nome de Almino Afonso, que era ali da região próxima a Mossoró. Ele vai lutar pelo fim da escravidão em Mossoró antes mesmo da Lei Áurea. Ele vai lutar e vai conseguir. Em Mossoró, de fato, foram libertas pessoas, esses escravizados, antes da Lei Áurea, que vai ser aprovada aí só em 1888. Então, por volta de 1884, essas pessoas já estavam sendo libertas aqui no Rio Grande do Norte. Que foi incrível, né, para a nossa história e para a história do Brasil também. O Mossoró foi a segunda cidade do Brasil a libertar essas pessoas, a libertar os escravizados, antes mesmo da Lei Áurea, que vai acontecer aí só em 1888. Então, quando a Lei Áurea é aprovada de fato, o Rio Grande do Norte liberta aí cerca de 470 pessoas, né? Menos de 500 pessoas. Claro, nós já estávamos vindo de um contexto de crise no sistema escravocrata, então já tínhamos menos escravizados de fato, mas a contribuição de Almino Afonso também foi muito importante para diminuir o número de pessoas que era escravizada aqui no nosso estado, né? Como vocês podem observar aí na imagem, eu trouxe a vista da cidade cujo nome homenageia Almino Afonso, né? Ou seja, a cidade de Almino Afonso, no Seridó do Rio Grande do Norte. É uma vista aí de cima e é a região onde ele nasceu, que na época não era uma cidade à parte, não era um município. Posteriormente se tornou e homenageou aí essa figura. Com relação à República I no RN, né? República I vai ser de 1889, quando a gente se torna, de fato, uma república, né? Até aí a Revolução de 30. Então, a gente vai ter esse recorte temporal, né? O primeiro oligarca do RN, né? Ou seja, aquele primeiro nome que vai gerar descendentes que vão se manter na política, é o nome aí de Pedro Velho, de Albuquerque, Maranhão. Eu acredito que vocês devem conhecer, né? De fato, esse nome. A gente tem aí o Teatro Alberto Maranhão, que é de um familiar do Pedro Velho. A gente tem o município de Pedro Velho, também no interior do Rio Grande do Norte. Então, assim, a gente tem história em toda parte, né? A gente tem história no nome das cidades, no nome de prédios, enfim. Só para vocês se atentarem a essas questões também, né? E aí foi uma transição pacífica aqui no Rio Grande do Norte, né? Essa transição do período do Império para uma república foi uma transição extremamente pacífica, marcada principalmente por acordos entre 3 frentes, né? A frente dos conservadores e dos liberais, que eram imperialistas, com os republicanos. Então foi uma vibe assim, beleza, não vamos nos bater muito porque cada um vai acabar saindo ganhando com essa transição para a república, por mais que eu não apoie de fato. Foi extremamente pacífico com relação a isso. E aí, se a gente tem Mossoró como protagonista da questão da abolição escravocrata, a gente vai ter, por sua vez, Vila do Príncipe, que atualmente se chama Caicó, como protagonista aí nessa região da República, né? É em Vila do Príncipe que se começam a maquinar as primeiras questões, a se pensar que o Brasil deveria, de fato, se tornar uma república. E isso se deve principalmente ao fator dos jovens serem enviados para grandes capitais, né? Então, a galera saía de Vila do Príncipe, que atualmente é Caicó, mandava seus filhos aí estudarem no Rio de Janeiro, estudarem na região de São Paulo, enfim, nessas cidades maiores,
Nessas cidades maiores, eles tinham contato com as ideias republicanas. Tendo contato com essas ideias, eles apoiavam. E aí voltavam para o Rio Grande do Norte com essas ideias maturadas e seguiam espalhando os ideais republicanos também aqui no nosso estado. Aí, como vocês podem observar, é a figura, né, Pedro Velho de Albuquerque Maranhão, e agora a gente vai falar especificamente dele. Ele fundou o Partido Republicano no RN em janeiro de 1889, ou seja, a gente vai ter aí a proclamação da República mais para frente, né, mais no final do ano, mas já em janeiro a gente tem o nosso Partido Republicano aqui no Rio Grande do Norte. Ele apoia Prudente de Moraes, de fato, aí nessa empreitada de se tornar o presidente, né? Só que aí ele vai golpear o Miguel Castro, né? Ele apoia o Prudente de Moraes, Prudente acaba perdendo para Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal Deodoro da Fonseca depois é afastado da presidência e, por sua vez, ele aproveita que o Marechal saiu da presidência e era aliado com Miguel Castro, aproveita aí para dar um golpe em Miguel Castro e é o primeiro momento que ele vai se tornar o governador do Rio Grande do Norte, né, através desse golpe que ele dá em Miguel Castro. Então, ele ocupa a posição de senador após esse primeiro momento que ele vai ser governador, né, quando ele deixa o governo, ele ocupa a posição de senador até 1906, que é quando ele morre. Então, ele passou aí um tempão na política e, claro, né, como um oligarca, ele deixou seus familiares seguirem aí no caminho político também. Então, primeiro oligarca, ele tinha um tremendo poder no Rio Grande do Norte, né? Então, após a morte dele, Alberto Maranhão, que nomeia o nosso teatro, que era irmão dele, e Tavares de Lira, que era genro dele, ocupam o governo, ou seja, se tornaram governadores. Fabrício Maranhão foi presidente da Assembleia por 16 anos, que também era um familiar dele. Então, vocês conseguem perceber as maquinações da oligarquia, e a gente está falando, claro, de história do Rio Grande do Norte e principalmente a gente está focando aqui na cidade de Natal, mas isso vai se repetir. No interior existiam outras oligarquias também, eram diversas, era algo característico desse período aí da Primeira República. Então a oligarquia sobrevive aí por 30 anos, começa com Pedro Velho de Albuquerque Maranhão e perdura aí 30 anos até que finalmente tem a mudança de poder político aqui no Rio Grande do Norte. Por outra oligarquia, mas a oligarquia dos Albuquerque Maranhão de fato chega ao fim. Duas questões transversais que, se vocês forem observar lá no edital, eles não colocam diretamente, mas pode sim cair na prova de vocês. Primeiro, coluna Prestes, né? Luiz Carlos Prestes era um tenente, o líder do movimento tenentista, que se opunha a essa política da Primeira República, essa política extremamente oligárquica, né? Então, existia aí essa oposição dos tenentistas. Eles vão organizar um movimento para se opor de fato, para bater de frente, para sair tentando mudar o status quo do Brasil. Então, a coluna Prestes chega ao RN pelo município de São Miguel, passando também ali pela região de Pau dos Ferros, né? Os objetivos deles era acabar com as oligarquias e reformar o país, mas acaba que eles não conseguem alcançar esse objetivo de fato. Outra questão muito importante desse período histórico é a questão do voto feminino no Rio Grande do Norte. Nós somos pioneiros nesse ponto do voto feminino, né? Alguns nomes influentes, lembrem, é importante para essa prova vocês guardarem datas e nomes. Alguns nomes influentes, o de Celina Guimarães e o de Alzira Soriano. Celina foi a primeira mulher a se registrar e a votar, de fato, lá na cidade de Mossoró, salvo engano. A gente vai ter a Júlia também aqui em Natal, que se alista, mas ela não é a primeira a votar. E a gente tem a Alzira Soriano, que foi a primeira prefeita do Brasil, no ano de 1927, né, na região ali de Lages. E esse movimento sufragista, né, esse movimento pelo voto feminino, ele vai acontecer principalmente em decorrência da influência de Berta Lutz, que era uma feminista que lutava pelo direito do sufrágio feminino. No período, ela vai visitar o Rio Grande do Norte e vai acabar espalhando aí a palavra do sufrágio feminino também, alcançando diversas mulheres. Berta Lutz só consegue alcançar esse objetivo através do apoio de Juvenal Lamartine, que era senador do Rio Grande do Norte, né? Ela conhece o Juvenal e juntos eles vêm para o Rio Grande do Norte para espalhar aí a palavra do sufrágio feminino, mas com foco principalmente na figura de Berta Lutz. Então, o voto e a eleição de mulheres foi permitido aí no ano de 1927. Nosso último conteúdo da aula de hoje, né? Banditismo no Brasil, no URN, perdão.
ou o cangaço, né? Os cangaceiros. Quem não ouviu falar, quem não assistiu o Alto da Compadecida e viu ali os cangaceiros aparecendo para encher o saco de Chicó e João Grilo, né? É justamente sobre essas pessoas que a gente vai falar agora. Então, a gente tem 3 figuras que são muito importantes, que aparecem bastante quando a gente está falando de banditismo aqui no RN, né? Eles passaram ou eles eram do Rio Grande do Norte, que eram as figuras de Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino e, claro, né, Lampião. Quem nunca ouviu um moçoroense se pabular por causa da expulsão que os moçoroenses propuseram a Lampião, né? A gente tem a chuva de balas no país de Mossoró, então a gente vai compreender um pouco melhor o que foi isso agora. Primeira pessoa, Jesuíno Brilhante. Ele começou a atuar ainda no Brasil Império, ou seja, o movimento do banditismo ele vai crescer, ele vai se tornar maior de fato só no período republicano, mas ele nasce no período imperial, ou seja, antes de 1889. Ele atuava aí já no Brasil Império, né, e possuía relação com a lenda de Robin Hood. Por quê? Porque Jesuíno ele tinha o costume de roubar daqueles que eram mais ricos e dar para aqueles que eram mais pobres. Então, a galera pobre não via problema nenhum, já que estava sendo ajudada, né? O ponto principal do Jesuíno é essa relação com a lenda do Robin Hood. Ele tirava dos mais ricos, ele roubava dos mais ricos, mas ele não ficava só para si. Ele dividia com a população mais pobre que ele via sofrendo junto com ele também. Em segundo, né, a gente vai ter aí Antônio Silvino, que foi um outro cangaceiro. Ele vem ao estado em alguns momentos diferentes, né, em 1901 e em 1910. Em 1901, seu bando perde uma peleja com a polícia e aí ele acaba perdendo diversos membros desse grupo que ele tinha, né? E jura voltar para o Rio Grande do Norte para se vingar, que é o que ele faz em 1910. Com um novo bando, com um novo conjunto de pessoas, ele vem para o Rio Grande do Norte em busca de vingança. Mas, de novo, ele não consegue obter nenhum resultado. E aí ele volta para Paraíba, que era o estado de origem dele, e por lá ele encontra o seu fim. Então ele vem aí 2 vezes para o Rio Grande do Norte, só para causar uma confusão, porque no fim das contas ele não conseguiu muita coisa. Mas beleza, tá, a gente está tendo aqui não só o Rio Grande do Norte, mas todo o Nordeste sendo perseguido, sendo invadido aí, temendo esses cangaceiros. O governo não fazia nada? É mais ou menos por aí. Eles meio que não faziam nada mesmo. Por quê? Porque os governadores não se importavam com as questões do sertão, não se importavam com a questão do interior. Eles focavam na cidade de Natal, que é onde eles estavam. Então, o governo era do estado inteiro, mas eles focavam só na cidade de Natal. Era quase como se fosse um prefeito. Era um governador só por nome, né? Eles não se importavam muito com essas questões do interior. Outro ponto, os políticos locais, ou seja, os políticos do interior de fato, eles mantinham os cangaceiros em troca de serviços. Era uma espécie de milícia. Então, eles pagavam os cangaceiros, falavam algo tipo, faz aí o que tu quiser, não arruma muito problema, mas também trabalha para mim de vez em quando. Esse era o pensamento desses políticos do interior na época, né? E os fazendeiros influentes, os grandes fazendeiros, que não eram políticos, mas eram muito ricos, também pagavam para esses cangaceiros para que eles não atacassem as suas fazendas, né? Então, para os cangaceiros estava bom demais. Não tinha ninguém dando de conta do que eles estavam fazendo e eles ainda estavam recebendo dinheiro em cima disso. Então, por isso, durante muito tempo, a gente não vai ter uma ação direta contra essas figuras. Só a partir de mais na frente, a partir de 1914, 1920, é que começa-se a bater de frente, de fato, com essa população aí. E aí, para terminar a nossa aula, vamos falar da figura de Lampião, que é o primeiro nome que vem à nossa cabeça quando a gente está falando de cangaço e de cangaceiros, né? Ele chega ao RN em 1910. 1910 foi um ano péssimo, como vocês podem estar observando, né? 2 cangaceiros num ano só, mas beleza. Objetivando atacar a cidade de Mossoró. Por que Mossoró, né? Porque ele pretendia saquear a cidade e alcançar o Banco do Brasil, que era um ponto que eles poderiam roubar e conseguir muito dinheiro. E aí danou-se. Essa notícia se espalhou por toda a região do Rio Grande do Norte, chegando também a Mossoró. Mossoró, então, se prepara para o embate e resiste, expulsando Lampião e seu bando. O prefeito de Mossoró percebe que Lampião realmente não está para brincadeira, entra em contato com o governo. O governo também percebe que Lampião não está para brincadeira e manda alguns reforços para a cidade de Mossoró, mas não tanto. De fato, quem resistiu foi a população moçoroense, né? Que se juntaram ali 200 homens, organizaram trincheiras, pegaram espingardas e bateram de frente com o bando de Lampião, né? De modo que aí que expulsaram
o bando de Lampião da cidade de Mossoró, né? Jararaca, que era o nome de um parceiro de Lampião, é enterrado vivo no cemitério da cidade pela polícia e também por alguns moradores da região. E ele ser enterrado vivo, ele ter esse fim tão trágico, levou a figura de Jararaca a ser atrelado a um papel de mártir. Ele se tornou um mártir, tendo até alguns milagres em seu nome, né? A população fala que ele opera alguns milagres. E é por isso que a galera de Mossoró tem todo ano aquele festival, né? Aquele teatro que eles fazem representando como eles expulsaram Mossoró realmente embaixo, como eles expulsaram Lampião, perdão, realmente embaixo de bala, porque Lampião saiu fugido, tamanho foi a coragem e a revolta da população moçoroense com relação a ele, né? E uma coisa que pouca gente sabe, mas que acontece, é que ele não morre em Mossoró. Ele vai morrer mais pra frente, só que Mossoró foi a primeira cidade a bater de frente com ele e expulsá-lo. Pode-se dizer, então, que Mossoró é o começo do fim de Lampião. Depois disso, é só ladeira abaixo, e aí, por fim, ele vai acabar sendo pego e morto pela polícia também. Então é isso, espero que vocês tenham compreendido muito bem aí a nossa aula de hoje, e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!